Boa tarde, da Rádio Quieta. Continua com o seu programa Pontapé de Saída, Hora ao Treinador. Hoje recebemos Bruno Alves. Desde já agradeço a tua presença. Para falarmos um bocadinho de quem é o Bruno Alves e para falarmos um bocadinho do Ponte, que é um projeto novo para ti. Bruno, vamos começar. Como é que tu apareces no Ponte e como é que tu apareces como treinador de futebol? Boa tarde. Antes de mais agradecer o convite à Rádio Quieta e dizer que é um gosto estar aqui presente juntamente convosco. O Bruno Alves, como treinador, parece no fim de uma carreira normal, uma carreira que passou pelo futebol distrital, onde inclusive eu passei pela Associação de Futebol de Braga, pelo Sardel, pelo Pebidém, pelo Bairro, e portanto termino de jogar com 27 anos devido a problemas sucessivos no joelho direito, e começo a carreira de treinador. Começo na formação inclusive do Bairro. A seguir tenho uma passagem no estrangeiro, estive no estrangeiro cerca de 4 anos e meio, onde fiz toda a minha formação como treinador, nível 1, nível 2, nível 3, em termos de cursos de treinador. Portanto, depois regresso para o Clube Desportivo das Aves de 1930, que vem da Primeira Liga para a Segunda Distrital, nem conseguimos 2 subidas consecutivas. Depois disso, um ano de paragem e após esse ano surge o convite do Ponte, um convite de um bom clube, de um grande clube da Associação de Futebol de Braga e que eu não podia recusar. Bruno, já lá vamos falar no Ponte, mas já que falaste no Desportivo das Aves, que cai da Primeira Liga para os distritais, tem acontecido isso, aconteceu este ano recentemente com mais alguns clubes. Como é que foi vivido nessa altura essa despromoção e essa realidade que o futebol português hoje em dia nos mostra que não devia mostrar? Sim, é precisamente isso, mostra e não devia mostrar. Porque e eu que já estive fora do país, hoje tenho condições perfeitas para dizer que nós somos um país do futebol. Nós realmente somos bairristas, nós vivemos o futebol e, portanto, essas coisas não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem. E como foi vivido? Foi vivido com extrema dificuldade, numa incerteza constante, numa total ânsia de novidades em relação àquilo que ia ser o futuro do Clube Desportivo das Aves, ou na segunda Liga, porque tinha descido desportivamente, mas em termos burocráticos as coisas não estavam a andar como deveriam. Portanto, há uma direção que é eleita e acaba por criar o Clube Desportivo das Aves em 1930 e arrancar na segunda distrital. Foi um período extremamente duro para a gente de Vila das Aves. Como é que o adepto reagiu, um adepto que gosta de futebol, habituado a ver grandes jogos naquele estádio e grandes equipas, a ver uma equipa renascer novamente, a jogar contra equipas ali de pertinho, equipas sem expressão futebolística, porque o resto elas têm naturalmente? Sim, foi vivido com grande tristeza, com grande mágoa. Ainda por cima, isto tudo foi vivido praticamente dentro do período de Covid, sem que os sócios do Clube Desportivo das Aves pudessem expressar. Portanto, isso ainda criou mais dificuldade. E, portanto, quando isso aconteceu, foi uma enorme tristeza na vila, porque é uma vila que vive o futebol com muito bairrismo, com muita paixão. E, portanto, logicamente que... Para além de muitas subidas, tem uma Taça de Portugal. Exatamente. Para além de muitas subidas, tem uma Taça de Portugal relativamente recente, foi em 2018. Portanto, foi vivido com muita tristeza. Portanto, e depois ali, mas curiosamente assim que começou o Clube Desportivo das Aves a jogar na segunda distrital, os adeptos aderiram e mesmo em período de Covid nós tínhamos adeptos. Muitas vezes eles apareciam por entre os montes e tudo mais, mas eles estavam sempre presentes. Mas não era a mesma coisa. O adepto queria jogar uma competição acima. Tu, como técnico dessa equipa, como é que tu explicavas aos teus jogadores a tua realidade atual, sabendo que o adepto tinha uma outra realidade completamente diferente? Sim, essa foi uma das grandes dificuldades vividas dentro do clube. Aquilo que envolvia o clube tinha uma realidade diferente, e aquilo que era vivido pelo clube era um clube que estava com uma ideologia de futebol profissional, mas a viver no distrital. E, portanto, conjugar isso tudo é difícil. Eu costumava dizer que ali era ganhar ou ganhar, não havia espaço para o erro, porque as pessoas tinham uma ânsia muito grande de voltar a ver o Clube Desportivo das Aves no futebol profissional, e ali não havia espaço para o erro. Nós tínhamos, quando foi possível voltar a ter gente no estádio, nós tivemos jogos de cerca de 2.000 pessoas no estádio numa primeira distrital, para termos noção daquilo que era o Clube Desportivo das Aves, mesmo no futebol distrital.
Oh, Bruno, e depois tu recebes um convite do Ponte, tu traz, eu diria que numa área geográfica que pouco tem a ver com o Ponte. Porquê é que tu foste convidado e como é que tu recebes o convite? É assim, eu não sou assim tão longe do Ponte quanto isso, ou seja, é cerca de 15 km, porque sou natural de São Martinho do Campo, ou seja, fica mais perto para alguns clubes da Associação de Futebol. Bruno, desculpa se eu estou a ir por aí, mas a ideia que nós fazemos aqui é que estas equipas, o Ronfe, o Ponte, o Sandinense, normalmente estamos habituados a ir buscar treinadores aqui de perto. E para nós, aquela zona de São Martinho, sejam 15 km, já é uma zona que está um bocado desligada daqui. Como é que tu apareces e como é que tu recebes o convite do Ponte? Apareço dessa forma, o convite é-me feito pelo Sr. Filipe Oliveira, porque já acompanhava o meu trabalho no Clube Esportivo das Aves, ele já me acompanhava como jogador, eu também já acompanhava o Ponte há muitos anos, inclusive no tempo em que era treinador do Clube Esportivo das Aves, por vezes ia ver jogos do Ponte, portanto havia aqui uma proximidade e um acompanhamento mútuo. Eu acompanhava muitos jogos do Ponte, o Sr. Filipe Oliveira acompanhava o trabalho que estava a ser feito no Clube Esportivo das Aves. E, portanto, foram 2 subidas no Clube Desportivo das Aves e abriu portas do projeto do Ponte. Foi dessa forma que fui convidado. Conhecias a realidade do Ponte ou quando chegaste a Ponte ficaste surpreendido? Não, tinha noção, por aquilo que se falava e por aquilo que também ia falando, que era um clube muito organizado, que era um clube em claro crescimento e, portanto, chegar a Ponte foi comprovar disso tudo. É um clube extremamente organizado, é um clube em claro crescimento e é um clube, acima de tudo, cimentado na divisão do Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga e foi por aí que me fez aceitar o convite do Ponte. Essa do cimentado na Associação de Futebol de Braga obriga-me mesmo a fazer-te uma pergunta. Um clube que é convidado a jogar no Pro Nacional rejeita. Como é que tu viste todo este trajeto de conversações entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Clube do Ponte? Que opinião tu tens sobre aquilo que era a possibilidade deste Ponte participar num campeonato nacional? O que é que tu achas se o Ponte tomou a melhor opção ou se tu provavelmente terias outra opinião e se gostarias muito mais de estar no Pro Nacional? Claro que sim. No Campeonato de Portugal do Pro Nacional. São muitas perguntas ao mesmo tempo, mas todas facilmente interligadas. Não, claro que qualquer treinador gostaria de estar num Campeonato de Portugal em vez de estar num Pro Nacional. Isso é lógico e acho que ninguém o iria negar. No entanto, acho que a opção que o clube tomou foi a opção mais lógica. Primeiro, quando o convite chegou da Federação Portuguesa de Futebol, nós já tínhamos a época delineada e estruturada para competirmos no Pro Nacional da Associação época e plantel. A época e plantel, não estando fechada ainda, mas já tínhamos o grosso do plantel para disputar o Pro Nacional. Portanto, o clube achou que essa era a melhor decisão e, muito sinceramente, eu também acho, porque uma coisa é preparar uma época, ou seja, fim de uma época e nós preparamos a próxima para o Campeonato de Portugal e outra é fim de uma época, nós começamos a preparar a época para o Pro Nacional e a meio preparamos para o Campeonato de Portugal. E, portanto, acho que os passos devem ser muito bem pensados para não acontecerem coisas como... E com tempo. Para não acontecerem coisas como nós falámos anteriormente. E o Ponte é um bocadinho isso, é muito. É um clube muito bem estruturado, é um clube que pensa muito bem nos passos que dá e, portanto, acho que tomou a decisão correta, logicamente. Bruno, tu dizes que tens que preparar uma equipa para ir para o Pro Nacional, do Pro Nacional para o Campeonato de Portugal, tem que ser devidamente preparada. Vai ser uma rasteirinha. Já estás a preparar para o Campeonato de Portugal? Não. Preparámos para o Pro Nacional e só isso. Aliás, os objetivos foram delineados pela estrutura do clube, pela direção, que é andarmos no primeiro terço da tabela e tenhamos em conta que este ano vai ser um Pro Nacional extremamente competitivo, com alguns históricos da Associação de Futebol de Braga a competir no Pro Nacional e, portanto, temos de ter isso em conta e as coisas têm que ser um passo de cada vez e nós competimos no Pro Nacional. Logicamente vamos entrar em todos os jogos para os conseguir vencer. O primeiro empatamos 0-0, mas é essa a nossa ideologia. Jogo a jogo, de 3 em 3, é dessa forma que vamos trabalhar. Se calhar vou fazer uma comparação um bocado parva, mas vou fazê-la. Falámos há bocado do Desportivo das Aves, em que tínhamos uma massa associativa que respirava futebol de Primeira Liga, a apoiar uma equipa que jogava nos campeonatos distritais. No Ponte vais ter um objetivo, ficar nos primeiros lugares e manter-te no Pro Nacional,
mas uma massa adepta que é exigente, que apoia, mas que o ano passado fez um campeonato excepcional e não vai querer ficar abaixo daquilo que foi a época passada. Sim, logicamente, nunca. Os adeptos querem sempre mais. Os adeptos na fase regular ficaram em terceiro e pelos adeptos certamente queriam ficar em primeiro, e na fase de campeão ficaram em segundo e pelos adeptos certamente queriam ter ficado em primeiro. Portanto, os adeptos, e nós aí temos que perceber, os adeptos querem sempre mais e melhor, e ainda bem que é assim, porque é sinal que respiram o clube, que vivem o clube, e ainda bem que isso existe, ainda bem que existe essa massa adepta viva, porque eu acho que um clube é mais forte quando tem uma massa adepta viva. E, portanto, logicamente que pelos adeptos, e eles vão sempre querer fazer melhor. Agora, nós também queremos. Agora, vamos ver se é possível ou não. Houve uma reestruturação do plantel também. O Ponte fez um extraordinário campeonato o ano passado. Saíram alguns jogadores importantíssimos que ajudaram a sustentar esse mesmo grande campeonato que fizeram. No entanto, também ficou uma grande parte desses jogadores. Entraram jovens jogadores com muita qualidade e muita ambição, em que nós vamos trabalhar para fazer o melhor possível, logicamente. Fizeste um jogo ainda, mas já sentiste o quanto vale os adeptos do Ponte? Sim, eu já sabia, porque, como lhe disse anteriormente, eu ia acompanhando os espaços, aquilo... Mas não é a mesma coisa. Exatamente, não é a mesma coisa, mas... Deixa-me brincar um bocadinho. Tu em Ponte já vês-los de frente. É verdade, em Ponte vejo-os de frente, é verdade. Não, e no primeiro jogo deu realmente para sentir, a bancada estava extremamente bem composta. É uma massa adepta... E deixa-me dizer-te, já agora, e fora vais sentir também. Ainda bem, ainda bem. Não, isso é bom e bonito quando essa massa adepta acompanha o clube. Não só em casa, mas também fora. Isso, nós queremos sempre o melhor, mas isso cria-nos aquela responsabilidade de um grande clube, de um bom clube, porque olhamos e tem sempre gente a acompanhar. E acho que isso é muito bom. Quando nós estamos num clube em que é acompanhado por uma massa associativa, que acompanha em casa, que acompanha fora, que exige em casa, que exige fora, que aplaude, que critica nos momentos certos também, acho que nós só temos é que dar o nosso melhor e querer sempre mais. Olha, que campeonato é que vamos ter no Pro Nacional? Campeonato com equipas que desceram do Campeonato de Portugal com um longo historial. Outras que, época passada, fizeram um ótimo campeonato. Estamos a falar do Ponte, especificamente. O Sandinense acabou por subir e o Ribeirão. Mas que campeonato é que tu esperas na próxima época? É um campeonato extremamente competitivo, ao nível dos melhores dos últimos anos da Associação Futebol Braga. Como disse muito bem... Podemos compará-lo ao Campeonato de Portugal? Sim. Acho que em termos competitivos este ano vamos ter ali jogos que se equivalem perfeitamente a muitos jogos do Campeonato de Portugal. Porque, como falou bem, tem equipas que vêm a crescer muito dentro daquilo que é o Campeonato do Pro Nacional. Equipas que desceram do Campeonato de Portugal para o Pro Nacional e certamente vão querer andar nos lugares cimeiros. Equipas que estão a investir para andar nos lugares cimeiros e, quiçá, tentar uma subida de divisão. E, portanto, isto tudo dá-nos já uma certeza que vai ser um campeonato extremamente competitivo e direi um campeonato como era antes do Covid. Uma série extremamente competitiva, extremamente duro, em que a regularidade pontual é muito importante. As equipas são muito equilibradas. Alguém dizia que quando não lutas por subir, corres o risco de descer. Sim, as equipas são muito equilibradas. Quando não se luta por subir, corre-se o risco de descer. Muitas vezes é assim, outras vezes não é. Eu acho que ter um objetivo muito claro, que é o objetivo final, mas esse objetivo final influenciar de forma positiva aquilo que é o objetivo diário e semanal. Ou seja, posso falar do nosso caso, nós temos o objetivo de andar nos 6 primeiros, mas isso não nos impede de entrar para cada jogo para conquistar os 3 pontos. Logicamente, nós não vamos conseguir ganhar os jogos todos, mas vamos com esse intuito. Portanto, acho que vai ser um campeonato com muitas surpresas, como foi esta jornada, já com muitas surpresas, e é muito importante pensar semana a semana. Numa equipa que tem trabalhadores, começar a época, eu diria que em agosto, dificultou-te a pré-época e o início do campeonato? É assim, acaba sempre por tendo em conta aquilo que é a realidade do Pro Nacional, porque é um campeonato que não é profissional, acaba sempre por dificultar dentro das normas daquilo que é um campeonato que não é profissional, que é os atletas têm os seus trabalhos, têm um período de férias que normalmente coincide com o início das épocas e, portanto, isso logicamente que nos tira uma opção ou outra nesta fase inicial da época, mas isso é normal.
Portanto, claro que nenhum treinador gosta, nenhum clube gosta, mas isso faz parte do Pro Nacional, dos clubes que não são profissionais e que têm esta realidade, e é com essa realidade que nós temos que encarar o dia-a-dia. Para além de começar a ser a alteração de mais gente no banco, Sim. vai-te incomodar? Não, de todo, pelo contrário, são mais soluções que nós temos e, portanto, quando abrem portas a um treinador, na minha opinião, quando abre portas a um treinador poder ter mais soluções para poder mexer no banco, acho que só é de louvar e de apreciar essa decisão. A minha pergunta vai no sentido, sabes sempre que quem não entra fica sempre descontente. Vais ter mais gente descontente no final do jogo. Sim, mas isso é normal. Estando no banco ou na bancada, o jogador que não joga fica sempre descontente e ainda bem que fica descontente. Mas lá está. O ter 18 e o ter 20 influencia uma mudança muito, muito grande, porque são mais duas opções que nós temos no banco e são duas opções que, se fosse 18 à partida, já estariam na bancada e nós não as poderíamos tomar. E se estiverem no banco a qualquer momento, o jogo pode pedir dois atletas que anteriormente estariam na bancada, que se fosse 18 opções. Portanto, abrir o leque a 20, na minha opinião, é positivo. O Bruno, é sempre bom para um treinador ser responsabilizado, a massa associativa e a direção, o clube em si, exigir que ele faça sempre mais alguma coisa. Para os clubes da Associação de Futebol de Braga, a Taça da Associação de Futebol de Braga tem uma importância muito grande. O Ponte, da época passada, ficou pelo caminho de uma maneira um pouco estranha, por muito respeito que tínhamos pelo São Cosme, que acabou depois derrotado pelo Sardelo, finalista na Taça da Associação de Futebol de Braga, mas queres um Ponte também a chegar à final. Sim, o Ponte, o ano passado, com todo o respeito, como disse muito bem, foi eliminado em casa e ninguém estaria à espera. Acho que foi uma surpresa para toda a gente, com todo o respeito por qualquer adversário. Foi o São Cosme, mas se fosse outro adversário seria exatamente igual. E, portanto, como no campeonato, sabendo do que se passou o ano passado e querendo ter uma demonstração de força, sabendo da importância da Taça da Associação de Futebol de Braga, logicamente vamos entrar para a Taça da mesma forma que vamos entrar para o campeonato. Vamos tentar fazer o melhor e ir o mais longe possível. E ir o mais longe possível é ir à final. Se for possível ir à final, nós não vamos deixar de o fazer. Portanto, é para cada jogo com o mesmo intuito. É com o intuito de o vencer. Seja para a Taça da Associação de Futebol de Braga, seja para o campeonato, nós vamos entrar da mesma forma. É para tentar ganhar o jogo e para tentar, na Taça, levar o Ponte o mais longe possível e no campeonato deixá-lo o mais acima possível. Tens consciência que contra o Ponte joga aquilo que tem sido o histórico do Ponte nos últimos anos. Uma equipa que tem sido, ou que tem ocupado sempre os lugares cimeiros. Jogar contra o Ponte já motiva muito mais o adversário. Estás consciente da dificuldade que vais ter durante a época, que cada jogo, ou cada adversário que vai aparecer pela frente, vai ser um adversário com mais alguma coisa do que seria normal. Sim, naturalmente. Naturalmente que sim. E ainda bem que assim é, porque é sinal que o Ponte tem sido um clube em crescimento, como nós falámos anteriormente, e nós também teremos que estar preparados para lidar com isso. Portanto, logicamente que em casa as equipas vão ter um padrão comportamental e nós estamos preparados para isso, e fora também nos vão querer vencer. Portanto, nós temos que estar preparados, acima de tudo, para respeitar aquilo que é o nosso processo de jogo, e nós todos estamos cientes que vamos encontrar muitas dificuldades, em casa, fora, e portanto esse acréscimo, se calhar, de motivação, direi, que os adversários possam ter em jogar contra o Ponte, também é um acréscimo de motivação para nós, porque nós sabemos que o adversário vai estar muito motivado em jogar contra o Ponte. E o Bruno, treinador, como é? Sou um treinador organizado, um treinador motivado, um treinador que dá a vida para cumprir os objetivos, e felizmente tem acontecido sempre, ultimamente, e portanto é isso que eu vou fazer novamente no Ponte, procurar fazer, dar o máximo de mim, juntamente com a minha equipa técnica, para cumprir os objetivos a que o clube se propôs, e mais uma vez valorizar a oportunidade, valorizar o clube e valorizar os jogadores que nós temos. Portanto, um treinador organizado, um treinador que vai atrás dos objetivos e um treinador, acima de tudo, apesar de jovem, preparado. Preparado para cada jogo. E como é que tu és no dia do jogo? No dia do jogo, sou um treinador ansioso que começa o jogo e a partir do momento que começa o jogo, naturalmente gosto, como todos os treinadores, que a equipa tenha qualidade e que vença os seus jogos. Portanto, nós no Ponte, e eu como treinador, temos uma ideologia muito idêntica. Toda a gente gosta de trabalhar de forma organizada, de forma a valorizar a qualidade e de forma a ganhar. É um clube com hábitos de vitória,
Felizmente, enquadra-se naquilo que eu sou enquanto treinador, em toda a minha equipa técnica e num passado recente que eu também tenho. E, portanto, é continuar a valorizar isso, a respeitar isso e certamente vamos fazer um bom campeonato. Há uma máxima que se diz que a cara de quem ganha não é a mesma cara de quem perde. Sem dúvida nenhuma. Como é que é o Bruno depois de uma vitória? Como é que é o Bruno depois de uma derrota? Depende de como é a vitória e depende de como é a derrota, porque há várias formas de ganhar. Há formas de ganhar que nós entendemos que daquela forma vamos ganhar menos vezes, e há formas de perder que daquela forma nós também entendemos que vamos perder poucas vezes. Portanto, tendo em conta tudo isso, logicamente perder é perder e ganhar é ganhar. Há esta questão de a forma como se ganha e a forma como se perde, mas numa vitória, logicamente, satisfeito e numa derrota, logicamente, muito chateado. Como é que joga a equipa do Bruno? E como é que vai jogar o Ponte? Consciente que uma equipa que luta pelos lugares cimeiros tem que ser uma equipa a ter muito mais iniciativa em vários jogos do que expectativa. Como é que vai ser? Sim, é precisamente isso. E foi isso que eu falei aos jogadores. Nós queremos andar nos lugares cimeiros, nós não podemos ser uma equipa de expectativa. Nós teremos que ser uma equipa a assumir os jogos, a correr riscos por vezes. Agressiva? Uma equipa agressiva, logicamente. Na vontade. Na vontade e na qualidade. Eu estava a dizer agressiva, porque normalmente quando falas no termo agressivo, as pessoas vão mais para a pancadaria. Não. Agressivo no bom sentido da palavra, claro. Sim, agressivo, claro, logicamente. As equipas eu acho que todas as equipas da Associação de Futebol Braga, do Pro Nacional, são agressivas. No bom sentido da palavra, logicamente. Depois umas vão jogar mais na expectativa, outras vão tomar mais a iniciativa, isso faz parte dos objetivos e dos plantéis que cada um tem, e é legítimo sempre. E nós teremos que tomar a iniciativa, sermos muito agressivos, temos uma equipa com uma rodagem elevada e a correr riscos, como uma equipa que quer andar no topo da tabela tem que correr. Eu queria ver a tua opinião. Vais ter campos sintéticos e vais ter campos de relva natural. Isso poderá favorecer as equipas que têm relevados naturais quando jogam em casa, porque tu estás a trabalhar durante a semana num ambiente diferente, não é a mesma coisa e treinar uma vez ou duas antes desse jogo para te adaptar a essa relva natural, e tu vais ter que jogar toda a época num campo sintético. Que opinião é que tu tens sobre, vamos ter o Maria da Fonte que tem relva natural, o Marilenense que tem relva natural, o Joana que tem relva natural, se essas equipas podem beneficiar desse tipo de relva? Eu já estive no lado contrário, já estive a treinar e a jogar no relvado natural e quando ia fora jogava no sintético. Agora treinamos e jogamos no sintético e por vezes quando vamos fora vamos treinar no relvado natural. Logicamente que é diferente. O relvado sintético e o relvado natural é diferente. Não vou tentar escamotear isso, é diferente. Agora, é mais uma das coisas que nós temos que nos adaptar. Da mesma forma, quem tem relvado natural, quando for fora, vai ter que se adaptar ao sintético. É da mesma forma que nós treinamos no sintético em casa e quando formos fora ao relvado natural, teremos que nos adaptar. Aí vai aquilo que é a adaptação que o jogador tem às dificuldades, à adversidade, portanto, e creio que os jogadores também começam a estar preparados para isso, porque isso vai acontecendo à medida que o tempo vai passando. Já não é de estranho um jogador jogar no sintético e no relvado natural. Logicamente, cria sempre um período de adaptação e não é a mesma coisa, mas isso faz parte. O que preferes, Bruno? Eu, na minha opinião, relvado natural. Logicamente, se estiver em bom estado. Um relvado sintético em bom estado também não deixa de ser um bom campo, mas eu, pessoalmente, prefiro um relvado natural. Bruno, a Associação de Futebol Braga, pela primeira vez, a treinador, quer chegar na história do Ponte? Gostava, logicamente, quem não gostava. Todos os treinadores que aceitam os projetos querem fazer o melhor, e o melhor é entrar na história, conseguir entrar na história. Sei que é extremamente difícil porque o Ponte tem vindo a fazer campeonatos extraordinários, mas nós não vamos virar a cara à luta. Vamos fazer de tudo para cumprir, como eu disse anteriormente, os objetivos e tentar levar o Ponte, como tem sido o hábito, a bons resultados, a bons jogos e a bons campeonatos e a uma boa prestação na taça também. Já te fiz essa pergunta de maneira diferente e agora é para acabarmos, é mesmo a última, não é rasteira. A época, quando findou, nós tivemos aqui todos os treinadores que subiram de divisão e que foram campeões, e ainda o treinador que ganhou a taça de disciplina e o treinador que ganhou a taça de São Braga. Esperas ser convidado por nós no final da época?
Logicamente que espero ser convidado por vocês no final da época e se correr bem, com alguma coisa do nosso lado, seria ótimo. Tá. Muito obrigado, Bruno. A Rádio Inquieta agradece a disponibilidade a ti e em nome do Ponte também ao Ponte e muito sucesso para a tua carreira. Obrigadíssimo e agradeço mais uma vez o convite e desejo-vos também tudo bom. Muito obrigado. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your